Foi com essa estratégia que Nicolas Darvas fez mais de 2 milhões de dólares em apenas um ano e meio. Utilizando o conceito simples da análise gráfica e unindo com técnicas para analisar e selecionar os melhores ativos a serem operados, Nicolas Darvas deixou seu nome na história como um dos primeiros a operar estratégias seguidoras de tendência. E nessa aula eu vou te explicar exatamente como a estratégia funciona e como ele conseguiu alcançar esses 2 milhões de dólares. Que, inclusive, corrigidos a valores atuais, equivale a mais de 20 milhões de dólares, ou 100 milhões de reais. Nada mal para quem começou como um dançarino na Broadway. A estratégia se balizava em 3 grandes pilares: Trend Following, Price Action e gestão de risco. Trend Following nada mais é do que capturar dinheiro dentro das tendências do mercado. E Nicolas Darvas fez isso muitíssimo bem. Essa era a especialidade dele. O objetivo do sistema dele, que era identificar o início da tendência logo assim que ela começava, era buscar compra bem no pertinho do início da tendência e surfar toda ela. Cara, essa é a visão geral do sistema de Nicolas Darvas. Mas, para entender como ele conseguiu utilizar esse sistema, é necessário entender por que as tendências são tão importantes e por que os trend followers são os caras que mais ganham dinheiro dentro do mercado. Presta muita atenção no conceito de trend following, porque ele é a base para te entender o sistema do Nicolas Darvas, que depois a gente vai ver. O Nicolas Darvas entendeu que as tendências é onde tem o maior dinheiro. Hoje isso já é um conceito amplamente conhecido, mas lá na década de 50, cara, ele foi um dos pioneiros. Ele conseguiu identificar que quanto mais ele se mantivesse dentro de uma tendência, mais dinheiro ele conseguiria fazer. E ele conseguiu entender isso na medida em que ele não tentava identificar até onde uma tendência ia ir. Eu canso de ver pessoas que estão começando no mercado olhando uma correçãozinha como essa e pensando: meu Deus, eu vou sair, isso aqui vai cair. E não, cara, o Nicolas Darvas sabia que, cara, uma tendência é como uma manada, é como um monte de elefante com um rinoceronte vindo junto. É muito difícil de parar essa galera. Não vai ser uma lebrezinha assim, ó, parem vocês! Lá de baixo que vai parar uma tendência. Ele entendeu isso de uma maneira muito clara. E eu também demorei pra entender isso. Eu tenho certeza que se tu entender isso, tu vai conseguir ganhar dinheiro muito mais rápido do que eu demorei. Uma correçãozinha, cara, não é o suficiente pra parar uma tendência. Tu precisa entender que quanto mais tu fica dentro de um movimento longo, mais dinheiro tu consegue fazer. Primeiro princípio é: nós nunca vamos saber até onde uma tendência pode ir. E tentar identificar topo é a coisa mais difícil que nós podemos fazer, inclusive a mais prejudicial para o nosso bolso. A mais lucrativa, sem dúvida nenhuma, é simplesmente surfar a tendência enquanto ela estiver acontecendo. E agora eu quero fazer um pacto aqui contigo, cara. Olha bem no meu olho e depois de entender muito bem esse conceito, vamos fechar aqui que tu não vai mais tentar identificar topo, que quando tu estiver surfando uma tendência, a única coisa que tu vai fazer é manter tua operação aberta enquanto essa tendência ainda estiver vigorando. Vamos fechar eu e tu aqui, cara? Coloca aqui embaixo nos comentários, então, adivinhar topo nunca mais. Eu tenho certeza que se tu fizer isso, cara, vai te ajudar demais nas suas operações. E agora presta muito bem atenção no segundo princípio dos trend followers, os traders seguidores de tendência. As tendências acontecem na menor parte do tempo. Porém, as estratégias seguidores de tendência, elas continuam dando sinais. Se as estratégias seguidores de tendência dão sinais, mas eu sei que as tendências acontecem na menor parte do tempo, o que eu preciso fazer quando acontece um sinal e o mercado não vai favorável a mim? Eu preciso estopar o mais rápido possível. Esse é um dos lemas do seguidor de tendência. Corte os prejuízos rápidos e deixe os lucros fluírem. Tu vai encontrar isso de diversas maneiras, de diferentes formas e, no final das contas, é tudo isso. Stop curto, alvo longo. Corte os prejuízos e deixe os ganhos correrem. Ou, como eu gosto de falar, perder de colherinha, ganhar de balde. Se eu entrei aqui e estopei aqui, eu perdi um único candle. Cara, um candle e tá tudo certo. Depois, quando o mercado der um novo sinal, eu vou pensar numa nova entrada e, se caso o mercado me stop, eu perdi um candle. Agora, quando o mercado der um sinal e o mercado começar a produzir a tendência e eu deixar essa tendência fluir, aí eu vou ganhar 4, 5, 6 candles numa única operação. Todos os stops que aconteceram lá atrás vão ser pagos por essa operação e ela ainda vai me colocar num lucro muito grande, porque as tendências, quando acontecem por muito tempo. Os rinocerontes, os elefantes indo, cara, a única coisa que a gente precisa fazer é ser um deles. Não tente ser uma lebre. Eu já tentei e eu
posso te dizer, te confirmar que é uma das coisas mais difíceis de fazer no mercado. Tentar adivinhar topo, tentar adivinhar até onde a tendência vai ir, vamos somente surfá-la, cara, e ser muito mais feliz. Agora, claro que eu preciso te dar o contraponto do sistema seguidores de tendência, porque nem tudo no mercado são flores. Sempre quando tu ouvir falar muito bem de uma coisa, cara, desconfia, porque no mercado tudo é um cobertor curto. Tu vai ganhar de um lado, tu vai perder do outro. Isso faz parte da natureza do mercado. É isso que faz os traders bons se distinguirem dos traders ruins. Saber o ponto fraco. Qual é o ponto fraco do sistema seguidor de tendência? Bom, eu não julgo assim, um ponto tão fraco assim, mas eu entendo que pode ser algo prejudicial dependendo do tempo que nós estivermos operando, especialmente mais no início. O sistema seguidor de tendência tem uma taxa de acerto baixa. Por quê? Porque o mercado na menor parte está fazendo tendências, logo as estratégias funcionam na menor parte do tempo. A gente está falando aqui algo em torno de 40% a 45%. Em alguns momentos, em algumas estratégias, a gente consegue até mais do que isso. Mas de forma geral, o sistema seguidor de tendência clássico tem menos do que 50% de taxa de acerto. O lado positivo, como eu já te mostrei, é que o payoff, ou seja, a média de ganhos frente ao risco tomado, é muito grande. Então tá tudo bem eu acertar 40%, talvez até menos, porque o sistema seguidor de tendência, quando eles vão para o alvo, é um negócio assim, ó, que chega a entortar o pescoço. Então a conta se paga e se paga muito. Eu já fiz diversos backtests em mesmo período de tempo, cara, é muito comum. Sistema seguidor de tendência ganhar muito mais dinheiro do que sistema de volatilidade. Não tem nem graça. Vou te dar um exemplo prático aqui. Rompimentos. Dentro da minha estratégia de rompimentos, eu inclusive consigo ter uma taxa de acerto em torno de 55% e funciona aproximadamente como isso. Eu tenho aqui uma lateralização, uma barra forte, tenho um stop. Tenho uma lateralização, uma barra forte, tenho um stop. Tenho uma lateralização, uma barra forte. O que eu preciso fazer aqui? Especialmente no swing trade, que é onde os sistemas seguidores de tendência funcionam mais em virtude do fator tempo. O que eu preciso fazer, cara, é deixar as minhas operações fluírem. E isso é simplesmente fantástico. Perder de colherinha, perder um candle, ganhar de balde, ganhar 3, 4, 5 candles. E caso tu queira entender exatamente como eu trabalho o sistema de rompimento, eu vou deixar o meu treinamento de price action aqui abaixo no link. E uma das estratégias que eu utilizo é a de rompimento, simplesmente fantástica, uma das que eu mais gosto, cara. Fechado então o primeiro pilar, trend following. Agora vamos para o segundo, que é sobre gestão de risco. Nós já vamos falar sobre as estratégias de Nicolas Darvas, mas eu preciso que tu entenda o porquê a gestão de risco é tão relevante e a maneira como ele fazia. Pode ter certeza que se o Nicolas Darvas não tivesse feito a gestão de risco de maneira apropriada, cara, nós nem estaríamos falando aqui sobre ele, porque a gestão de risco é o que faz um trader ser vencedor. Pegando uma gestão de risco que eu considero até um tanto quanto agressiva, mas aqui ele utilizou um dos pontos. Pegando um capital total, digamos que ele disponha de 10 mil reais. O que ele fazia, cara? Ele arriscava de 2 a 5% em cada operação. E eu já te adianto, 5 é muita coisa, parece pouco, mas não é. Então a gente vai trabalhar com o range mais curto, mais conservador, arriscar 2% do capital por trade. Não significa que eu vou entrar com 2%, eu vou arriscar 2%. Em outras palavras, imagina um candle que tem 10 reais na máxima, 8 na mínima, ou seja, estou arriscando 2 reais aqui. Com quanto eu vou entrar nesse ativo? Bom, eu vou pegar o meu risco máximo, que é 2% em cima de 10 mil, no caso 200 reais, e vou dividir pelo tamanho do meu stop. Então 200 reais dividido por 2 vai me dar 100. Posso entrar então com 100 ações, nesse caso, que é o que o Nicolas Darvas fazia muito, operar ações, posso entrar com 100 ações em cima desse sinal. 100 vezes 10, que é meu ponto de entrada, eu vou estar entrando então com 1.000 reais, que em cima dos 10 mil equivalem a 10%, ou seja, uma posição com 10% do tamanho do capital, arriscando no máximo 200 reais, que é 2% do montante total. E percebe aqui do lado dessa tabela, cara, os trades de 1 a 10 fazendo uma simulação. Se entre 10 trades eu errar 7, mas arriscar no máximo um único candle, ou seja, nesse caso 200 reais, porém, em 3 trades eu deixar as operações fluírem, eu deixar os lucros fluírem e eventualmente eu conseguir um alvo de 3 para 1, de 13,5 para 1 e de 2,5 para 1, ou seja, 600, 700 e 500 reais, por mais que eu tenha uma taxa de acerto somente de 30%, em virtude da minha média de ganho pela minha média de perda ser 13,5, ser muito alta, eu vou ter um sistema muito lucrativo. A
soma desses 10 trades ainda vai dar positiva. Mesmo com uma taxa de acerto muito baixa, sabendo estopar no lugar certo, deixando as operações boas fluírem, que é o clássico do sistema seguidor de tendência, com bom manejo de risco, a gente consegue um belo lucro. E agora sim, que tu entendeu o primeiro e o segundo pilar, a gente pode passar para o terceiro, a estratégia de Nicolas Darvas. Como ele fazia para entrar e como ele fazia para sair. Vamos direto ao assunto. Bom, primeiro, Nicolas Darvas selecionava os ativos que estavam fortes, ou seja, os ativos que estavam numa boa tendência de alta. E ele só operava na ponta da compra. Então ele só comprava, esperava o ativo se valorizar e vendia. Porém, ele não comprava lá louco, ele não via uma ação subindo e vamos comprar. Não, cara, ele esperava o momento correto. E o momento correto é depois de um descanso, depois de uma correção. Em outras palavras, imagina um ativo que está dentro de uma tendência de alta, produzindo zigue-zagues ascendentes. Qual é o ponto exato que ele comprava? Aí que tá. Primeiro, a gente precisa olhar para a correção. A correção que Nicolas Darvas identificava era uma correção muito própria, que eu uso na prática hoje, cara, inclusive com meus rompimentos, que é uma correção amena, pequena, lateral. Ele não esperava o mercado produzir correções tão fortes quanto essa. Ele não esperava o mercado guinar para baixo. Ele aguardava uma correção lateral. Por que isso é tão importante? Porque correções nada mais são do que o movimento contrário à tendência. Pensa comigo aqui na lógica, cara. Quanto mais forte for a correção, mais fraco vai ser a tendência, correto? Pô, quanto mais os compradores deixarem os vendedores entrar, mais fortes estão os vendedores e, portanto, mais fraco estão os compradores. A tendência. Agora, se em algum momento eu identifico que os vendedores mal conseguiram trazer os preços para baixo, eles estão tentando, mas os compradores estão entrando, vocês não vão fazer os preços caírem. Os compradores estão fortes, é rinoceronte e dinossauro para tudo que é lado, cara, e elefante. Então é isso que a gente vai querer identificar. Esse movimento de correção aqui. É isso que Nicolas Darvas fazia. E a partir dessa correção, nós tínhamos então um momento de um topo, né? Nós tínhamos ali a formação de um topo, mas um topo pequeno, mas sim um topo. O que ele fazia? Colocava uma linha na superação da máxima desse topo e buscava uma entrada assim que o mercado superasse essa máxima, colocando o stop abaixo da mínima do último fundo e buscando então a retomada da tendência. Vamos para a prática aqui que vai ficar mais claro. Mercado em tendência de alta, espera a marcação de um topo. Nicolas Darvas colocava a entrada assim que acontecesse a superação da máxima desse último topo, com stop abaixo do último fundo, buscando então a retomada da tendência. Uma vez que o mercado superasse a máxima, ele produzia a entrada e buscava então a retomada da tendência. E isso aqui é o que Nicolas Darvas chamava de caixa, que posteriormente acabou ficando o nome de Darvas Box. Percebe a lógica dessa caixa? Percebe a lógica que é nós aguardarmos uma correção lateral, aguardarmos o mercado contrair, aguardar o mercado respirar para depois que ele tiver descansado, assim que ele der o primeiro sinal de que, cara, tô querendo subir de novo, tô descansado e vou embora. É ali que a gente vai buscar uma entrada, cara. Esse é o princípio do Darvas Box e eu vou te mostrar exatamente como a gente constrói essa caixa. E antes que tu vá pro Profit lá, botar o Darvas Box e sair operando que nem um louco, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, presta atenção aqui, cara. Não dá pra gente operar a qualquer momento o Darvas Box em qualquer ativo. Inclusive, ele trouxe isso dentro do livro dele, que uma das premissas mais importantes era saber selecionar os ativos corretos para colocar o Darvas Box e aí sim operar eles. E mais do que isso, não só as ações corretas, como também os momentos corretos. E eu vou te mostrar isso agora. Pega aqui Embraer no gráfico diário, por exemplo. Tem ela limpa. E agora vamos inserir aqui as caixas de Darvas. Olha só. Se eu tentar operar toda a caixa de Darvas para cima, cara, eu vou tomar muito stop. Olha aqui, tem uma caixa compradora aqui, tomei stop. Tem uma caixa compradora aqui, entrei aqui na flechinha, tomei stop. Aonde eu devo operar o Darvas Box é aonde nós tivermos um movimento forte do mercado. É quando as ações que eu estiver observando no gráfico diário estiverem numa forte tendência de alta. Então eu vou colocar um indicador que me sinalize que o ativo está em tendência de alta e, portanto, eu posso passar a operar a caixa de Darvas. Não vou sair operando toda a caixa que tiver pela frente, porque isso vai ser um erro. Eu coloco como identificador de tendência de alta uma média móvel aritmética de 21 períodos. E a partir desse filtro, então, eu tenho quando que eu vou poder operar a caixa de Darvas. Repare que se o mercado estiver dentro de uma tendência de baixa, que é esse caso aqui, eu não vou operar. Como é que eu identifico isso? Eu estou vendo que a média está descendente e os preços estão abaixo dela. Logo aqui eu tenho uma tendência de baixa. Logo aqui eu não devo operar as Darvas Box.
Box. Por outro lado, quando eu tenho a média ascendente e os preços acima da média, e portanto eu tenho uma tendência de alta, aqui configura o momento certo para eu operar essa ação e a partir deste momento eu posso buscar compras assim que as Darvas Box aparecem. Preços a favor da tendência eu compro com a caixa de Darvas. Preços contrários eu não compro. Entendido? Dessa maneira a gente consegue selecionar os ativos que estão na melhor tendência e buscar compras em momentos em que o mercado respirou. Isso é simplesmente fantástico. E agora eu vou te mostrar exatamente como a Darvas Box funciona. É muito simples, cara. Um pequeno e rápido parênteses, Darvas ainda considerava o volume para identificar os melhores ativos. É um conceito bastante subjetivo na aplicação do método, mas muito relevante. Caso tu queira entender como o volume funciona, inclusive como eu trabalho com volume, eu vou deixar um card aqui para ti. Separa esse vídeo, assiste e depois tu pode colocar aqui dentro do método. Tu vai entender por que volumes ascendentes são tão importantes dentro de uma tendência de alta. A caixa de Darvas era construída da seguinte maneira. Darvas observava um topo e um fundo. Assim que tivesse um topo, ele esperaria a marcação de um fundo. Marcando um fundo, nós temos então a caixa. Porém, não é qualquer topo e não é qualquer fundo. Por isso que eu botei aqui topo Darvas, fundo Darvas. É o topo que ele entendia ser um topo e um fundo que ele entendia ser um fundo, que inclusive hoje alguns traders utilizam como conceito sim. O que é a marcação de um topo? A gente vai olhar somente para as máximas dos candles. Só para as máximas e nada mais do que isso. Assim que eu identificar uma máxima mais alta e o próximo candle tiver uma máxima mais baixa, eu tenho ali então a marcação de um topo. É assim que Darvas via o topo. E assim que acontecesse um fundo, imediatamente após o topo identificado, nós teríamos então a marcação de um fundo. E esse fundo é olhando somente para as mínimas. Identificando uma mínima mais baixa, eu vou querer que o próximo candle tenha uma mínima mais alta e a partir disso, então, eu tenho a marcação de um fundo Darvas. E a partir disso, então, de uma máxima formada, de um topo formado e a marcação de um fundo formado imediatamente após esse topo, eu tenho a possibilidade de marcar a caixa. A caixa vai ter, então, uma resistência que vai ser a máxima desse topo e um suporte que vai ser a mínima deste fundo. Dessa maneira, eu tenho a formação de uma caixa. E a entrada vai se dar no acionamento da máxima da Darvas Box, com o stop ficando abaixo da mínima do fundo. Olha como funciona na prática. Tenho aqui na minha tela Santos no gráfico diário e eu posso já inserir o indicador aqui no Profit. É só digitar Darvas Box que ele já vai me dar o indicador pronto. Assim que eu tenho uma Darvas Box altista com os preços acima da média e com ela ascendente, eu coloco então uma entrada um tique acima do Darvas Box. Na medida que o mercado me colocar dentro da operação, eu coloco o meu stop então abaixo da mínima da Darvas Box. E a questão toda aqui é, aonde está o alvo? E aí que tá. Nós não temos um alvo fixo ao entrar na operação. Nós vamos surfar a tendência. Nós vamos arriscar uma caixa para tentar pegar 3, 4, 5, 6 caixas. Perder pouco, ganhar muito, surfar a tendência enquanto ela estiver vigorando. Tô dentro aqui. Mas tem ajuste de stop. Estarei arriscando, lembra, no máximo 2% do meu capital, mas vou ter ajuste de stop se eu tiver a formação de mais uma caixa. Repare que eu tive a formação de uma Darvas Box aqui. E aí o que eu faço? Coloco o meu stop abaixo da mínima dessa caixa. O mercado aciona a caixa, eu tô fora do trade e aqui eu tive um pequeno lucro, o que é muito bom. Aqui um outro exemplo com uma nuance muito interessante. Olha só, uma caixa Darvas formada, entramos na superação da máxima, colocamos o stop abaixo da mínima, depois que o mercado nos acionar, o que acontece nessa barra. E o que tem de interessante aqui é que nós tivemos mais a marcação de uma caixa e Darvas fazia isso, cara. Ele adicionava posições a favor da tendência, colocar dinheiro naquilo que estava funcionando e o ajuste de stop então para a mínima da caixa segunda da próxima formação. E assim ele ia surfando a tendência agora com duas posições, esperando a formação de uma nova caixa, formou a caixa, tira o stop lá de baixo e coloca aqui em cima e a gente vai esperar o mercado nos tirar. Repara que isso acontece aqui e aqui sim, nós tivemos em duas posições um belíssimo lucro. E eu sei que não é tão fácil assim segurar posições por um longo período de tempo. A gente precisa trabalhar aqui o psicológico. O psicológico precisa estar firme e esse é um dos principais problemas dos traders que estão começando. Não ter a mentalidade correta para operar sistemas, sejam eles de volatilidade ou especialmente seguidores de tendência. E se quiser entender o que precisa ter como mentalidade para conseguir segurar esses trades pelo máximo de tempo possível, sem ficar coçando a mão, sem ficar com ansiedade, sem ficar querendo sardinhar, eu vou deixar um vídeo aqui inteiro para ti, onde tu vai poder entender exatamente o que tu precisa. Tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá.